Jesus. Eu gostaria de início agradecer a presença de todos vocês. Nosso irmão Lázaro, nosso irmão Clécio, vai organizar a obra para a entrada de temporal e nossos convidados.
nós perdoados, queridos convidados, de pé, por gentileza, vamos ouvir o hino nacional. Por gentileza, posso desfazer agora de honra. O bom mestre de cerimônias, por gentileza, conduziu o bom Benedito Alves ao Oriente Padre. O bom Lázaro, pode se desfazer. O bom mestre de cerimônia, por gentileza, todos os mestres instalados, conduzia para o Oriente, por favor. O bom Dornas,
Meus queridos irmãos, queridos visitantes, a maçonaria mundial, ela congrega todas as religiões existentes no planeta Terra. Por quê? Porque quando nós reunimos em nome de um ente superior, um Deus que cada um de nós temos no coração, e que a nossa ordem maçônica chama-se de grande arquiteto do universo. Em qualquer loja maçônica, em qualquer parte do planeta, os nossos trabalhos iniciam com a abertura do livro da lei e encerram com o fechamento do livro da lei. Como nós, brasileiros principalmente, a maioria de nós somos cristãos, normalmente usamos a Bíblia Sagrada. Aqui poderia estar o Alcorão ou outro livro da lei de qualquer religião do planeta, religião reconhecida. Então, nesse momento agora, o nosso venerável vai convidar o nosso orador para fazer a abertura do livro da lei, que é através da abertura dele que nós iniciamos os trabalhos desta noite. E será lido o Salmo 133. Obrigado, meu irmão. Por gentileza, mestre de cerimônia, conduziu o nosso irmão orador para que possa abrir a Bíblia Sagrada. Salmo 133. Ó, como é bom e agradável viverem unidos, irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Podemos acertar-nos. Bom, queridos irmãos, queridos companheiros, visitantes, é um prazer muito grande estar recebendo hoje aqui esse coral maravilhoso do Centro Espírita da Igreja, um coral cheio. Eu gostaria que o nosso maestro conduzisse essas 3 obras que serão cantadas pelo nosso Wow.
Caros companheiros maçons, caros amigos de ideal cristão, boa noite. Que Deus, nosso Pai, nos envolva e nos mantenha em sua paz. No ano de 1778, na loja maçônica Nove Irmãs, em Paris, algo iria acontecer que modificaria as estruturas do pensamento humano. Porque naquele dia, a maçonaria condecoraria Voltaire com o grau 33. Naquele tempo, os ideais revolucionários tomavam a mente francesa, a igualdade, a fraternidade e a liberdade. E quando ele assume o púlpito para fazer o seu discurso, falando aos seus companheiros e irmãos, porque havia abraçado a maçonaria, um discurso que demoraria em torno de 2 horas, comovendo todas as autoridades que estavam ali presentes, ele pôde afirmar: faço-se maçom porque encontrei nessa ordem sagrada os ideais da dignidade humana. Aqui eu pude aprender a amar e a respeitar a criatura humana. Nessa casa que abre as suas portas aos ideais revolucionários, aprendi também a amar a Deus. Invariavelmente eu disse que eu não acreditava em Deus, e é uma verdade. Eu não acredito no Deus que os homens criaram, eu acredito no Deus que criou os homens. E à medida que Voltaire ia entrelaçando seus comentários, envolvendo a todos aqueles que estavam ali presentes, ao final, aplaudido de pé por todas as autoridades, ele pôde receber as condecorações e homenagens de Benjamin Franklin, que também havia abraçado os ideais maçônicos. E foi a partir de então que esse notável homem tornou-se um seguidor da proposta filosófica que iria nortear os seus passos. O grande enciclopedista que entraria para a história da humanidade, deixando o legado do seu exemplo. Mais tarde, Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos, em um dos seus discursos políticos, embora ele não fosse maçom, ele pôde declarar em cadeia pública: a maçonaria é uma ordem filantrópica de natureza social que agasalha no seu ser as almas idealistas, que não tem prioridade religiosa, mas alberga todas as religiões. A maçonaria representa um dos mais altos ideais da humanidade, erguendo a sua bandeira de defesa aos direitos da criatura humana e trabalhando pela felicidade geral de todos os povos. No Brasil, Rui Barbosa, ele teve ocasião de asseverar que onde florescesse os ideais maçônicos, não vicejaria a ditadura, a soberania dos poderes arbitrários
nem a abominação daqueles conquistadores violentos que denigrem a condição da criatura humana. Realmente tem razão Voltaire, Abraham Lincoln, Rui Barbosa e tantos outros pensadores que puderam falar a respeito da maçonaria, porque, por definição, é uma instituição filantrópica, filosófica, que tem por base a crença em Deus e, por consequência, na imortalidade da alma e, principalmente, na solidariedade humana. Nas suas reuniões, consagra-se o direito da liberdade a todos aqueles que fazem parte da sua ordem e proclama-se a necessidade de despertar dentro do coração a fé altruísta na construção de um homem ideal. E desde os primórdios, desde quando surgiu, perpassando pelo cristianismo primitivo, pela época medieval e até a atualidade, a maçonaria tem buscado, todas as vezes que se levantam quaisquer propostas indecorosas, se posicionar a respeito das questões que levam a criatura humana à sua própria iluminação. No Brasil, por exemplo, nós tivemos a figura de Dom Pedro I, que quando se levanta para poder trazer ideais novos, dizem os estudiosos e pesquisadores que teve ao seu lado os maçons, para que pudesse trazer uma nova aurora para as terras de Santa Cruz, fazendo com que a nossa nação deixasse de ser uma colônia para se tornar mais tarde uma república. Nestes dias em que a terra experimenta momentos de grandes dores, de grandes sofrimentos, de muitas aflições, urge que se levantem instituições filantrópicas como a maçonaria, religiões, filosofias, para que a criatura humana possa despertar para os conceitos dessa nova era, uma era de paz, de amor, quando buscamos paulatinamente encontrar a nossa plenitude. Jesus, no seu Evangelho, ele pôde nos trazer o roteiro da felicidade. Quando decantou no mais belo sermão já enunciado pela criatura humana aqui na terra, o Sermão da Montanha, as bem-aventuranças, modificando os paradigmas daquela época, já que Jesus vem dizer que bem-aventurados felizes são os pobres de espírito, bem-aventurados e felizes são aqueles que choram, bem-aventurados e felizes são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Quando a ideia e a mentalidade humana era de que a força estava em ganhar a guerra, em que o poder estava nas riquezas que detinham, o Mestre vem nos falar de tesouros mais valorosos, que são aqueles da alma, que os ladrões não podem roubar, que as traças não podem destruir, o aferrugem não pode fazer com que se consuma. Jesus nos traz o leme seguro para que, juntos e apoiados no seu Evangelho, possamos descobrir o que a maçonaria traz nos seus postulados, que é a honestidade, a solidariedade e o amor fraternal, sobretudo a verdade, que deve nortear todos os nossos caminhos. Dentro do cristianismo, nós vamos encontrar tantas e tantas religiões que fazem despertar na criatura humana a sua condição de ser alguém melhor. Vamos encontrar o catolicismo, o protestantismo, o espiritismo, no seio da humanidade tantas religiões como o hinduísmo, o budismo, o islamismo e tantas outras propostas que visam despertar na criatura humana
os valores que já intrínsecos dentro de si, já que a lei de Deus está esculpida na nossa própria consciência. Nós sabemos exatamente o que devemos e o que não devemos fazer, quais os caminhos devemos trilhar, mas arrastados pelo mundo, muitas vezes nos deixamos envolver pelos atalhos da vida, afastando-nos da estrada real. Na noite de hoje, com a licença dos senhores, nós gostaríamos de viajar pelas páginas de diversos pensadores da humanidade. Por nosso intermédio, já que somos espíritas, recebemos pela bondade espiritual um livro que se chama Sob a Luz do Evangelho. Nele nós vamos encontrar o benfeitor espiritual Friedschein, tomando emprestada diversas frases de pensadores da humanidade, sejam do campo religioso, filosófico ou científico. E à luz da doutrina espírita e do Evangelho de Jesus, ele pôde comentar essas monumentais frases. E logo no prefácio da obra, ele vai dizer que toma emprestada essas frases, já que elas mesmas já trazem um ensinamento para demonstrar que em todas as épocas da humanidade a mensagem divina foi trazida aos homens, que não podem nunca afirmar que não sabiam, porque em cada época, em cada momento, se levantaram pensadores. E curiosamente, quando nós estávamos nos preparando para realizar o trabalho desta noite, nessa maçonaria, ao pesquisar alguns dos pesquisadores, dos filósofos, dos pensadores, que foram escolhidos para compor este livro, mais de 100 frases, nós pudemos encontrar entre aqueles que foram escolhidos muitos maçons. Frases de maçons que puderam trazer para a humanidade uma grande contribuição. E é claro que seria impossível nós falarmos sobre todos eles, mas gostaríamos de nos recordar de alguns. Quando, por exemplo, o benfeitor espiritual Friedschein, ele escolhe a frase de Benjamin Franklin, que era jornalista, que era abolicionista, cientista, inventor e maçom. E ele pôde afirmar: se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Se um homem pudesse ter metade dos seus desejos realizados, teria mais aflições do que prazeres. Thomas Jefferson, que mais tarde vai se tornar presidente dos Estados Unidos, o terceiro daquela nação, também maçom, ele vai afirmar logo depois: não é a riqueza nem a pompa, mas são a tranquilidade e a satisfação que dão felicidade. Essas duas frases, estes dois grandes pensadores, nos levam a meditar sobre o nosso posicionamento na vida. Porque na vida moderna em que nós estamos inseridos, no mundo capitalista e materialista, onde as pessoas valem por aquilo que têm e não por aquilo que são, nós vamos notar que muitas vezes estamos em busca das coisas materiais, porque acreditamos que elas vão nos trazer felicidade. A criatura humana ainda está envolvida no instinto animal, acreditando que comer, dormir e fazer sexo faz com que a criatura possa encontrar a sua plenitude. O que é um medo engano, porque quem come muito não é feliz, tem má digestão. Quem dorme muito não é feliz, fica pachorrento, mal-humorado. Quem faz muito sexo é infeliz, porque é um frustrado, está sempre em busca de novas experiências, como aquele que tem sede e toma água do mar para aplacar a sua sede. Dessa forma, a mentalidade humana ainda se envolve
no conceito epicurista do grande filósofo grego, que um dia pôde afirmar que somente é feliz a criatura que tem, porque aquele que tem goza, e aquele que goza é feliz. Mas será que a criatura que possui, ela é feliz? Porque existem criaturas que são escravas daquilo que têm. Quantas pessoas vivem enclausuradas dentro das suas mansões, com medo de saírem às ruas, para não serem assaltadas, não serem, muitas vezes, violentadas, bem como a sua família. Mulheres que possuem joias de alto valor, mas que trancafiam dentro dos seus cofres, porque não podem usar. E quando colocam no pescoço são réplicas para as grandes festividades que vão participar. Outras vezes, nós somos escravos daquilo que não possuímos, sempre desejosos em alcançar algo para sermos felizes, como crianças espirituais. Há poucos meses, nós podemos vivenciar no nosso planeta terrestre o Natal. O Natal de Jesus que foi esquecido, porque se comemora muito mais a vinda do Papai Noel, o bom velhinho que traz presentes, do que do aniversariante. E muitas vezes, enquanto pais responsáveis por filhos afilhados, nós nos desdobramos para no Natal dar de presente àqueles que são os nossos rebentos, aquilo que pediram ao Papai Noel. E quando na noite de Natal, debaixo da árvore, eles abrem o presente que desejavam ganhar, aquele dia é o dia mais feliz. Porque receberam o que haviam pedido e tomam posse do brinquedo, dormem com o brinquedo. Quando acordam pela manhã, perguntam pelo brinquedo, até o momento que vão se encontrar com os primos, no dia seguinte na casa da vovó. E os primos trazem os presentes que ganharam do Papai Noel. E quando o nosso rebento vê o presente do primo que ele não tem, a felicidade deixou de existir. Porque agora a felicidade é ter aquilo que não possui. E muitas vezes nós somos assim na nossa caminhada. Somos crianças espirituais, que sempre colocamos longe de nós a felicidade. Porque Vicente de Carvalho, o grande poeta, ele chegou a afirmar que a felicidade é um como, que nós pomos sempre onde não nos encontramos. Divaldo Franco, que é um grande referencial da doutrina espírita, divulgador do Evangelho de Jesus no mundo, ele narra uma experiência muito curiosa para falar a respeito disso, o quanto nós deixamos a felicidade longe de nós. Na época da sua juventude, ele trabalhava no IPASE, o Instituto de Previdência e Assistência Social, na cidade de Salvador. E adentrando a doutrina espírita, ainda muito inexperiente, um dia, uma amiga de trabalho aproximou-se dele e disse: Divaldo, eu só serei feliz se eu me casar. Quando eu encontrar um homem que possa ser o ideal para ficar ao meu lado e viver toda a minha existência. Eu estou ficando desesperada, disse ela, porque eu estou chegando aos 30 anos. E naquela época havia sido lançado um livro de Honoré de Balzac, que falava sobre a mulher dos 30 anos. Aquela que não se casava, ficou chamada mais tarde de mulher balzaquiana, aquela que não se casava depois dos 30. E ela entrava em desespero porque não havia encontrado o homem ideal. Quando Divaldo começou a orar para que ela pudesse se casar, afinal de contas, construir a felicidade das criaturas que estão ao seu entorno. Quando um dia, depois de meses de oração, ela chega com um convite de casamento. Ela iria se casar. Se casou, foi para a lua de mel e no primeiro dia, quando retornou, estava mal-humorada. Fechava as gavetas com indelicadeza, respondia mal aos clientes que os procuravam na sessão. E Divaldo, olhando para ela, disse: mas minha irmã, você não está feliz? Você não se casou, não tem marido? E ela disse: ah, Divaldo, estou quase feliz. Porque você sabe,
Quem casa quer casa, e eu estou morando com a minha sogra. Imagine, eu gostaria de ter a minha casa, o meu cantinho. E ele começou a meditar, porque o ditado popular diz que quem casa quer casa. E então ele começou a orar para que ela pudesse comprar uma casa. Até que um dia ela chegou exultante, porque o marido havia lhe comprado uma casa. O governo havia lançado um programa para comprar casas com facilidade, e ela comprou. E convidava Divaldo para um chá no domingo para comemorar. E ele, juntamente com os amigos da sessão, foram à casa da senhora. Quando lá chegaram, ela do lado de fora aguardando, recebeu-os com muito carinho, e Divaldo, quando abraçou, lhe disse: agora você está feliz. Porque tem marido, tem casa, está feliz não está? Quase. Porque veja, eu moro muito longe do trabalho, 2 conduções para ir, 2 conduções para voltar, mais de 1 hora dentro do ônibus. Eu só serei feliz se o meu marido me der um carro para que eu possa chegar mais rápido no trabalho e vir do trabalho também. Divaldo começou a meditar, porque realmente no domingo ele havia gasto mais de 40 minutos para chegar na casa dela. Imagine durante a semana, com o trânsito. Ele então começou a orar. E ele, que nunca dirigiu, nunca teve carro, um dia desceu do ônibus e ela desceu balançando a chavezinha na mão. E ele disse: você está plena agora de felicidade? Tem marido, tem casa, tem carro, está feliz ou não está? Quase. Porque quem tem marido, quem tem casa, quem tem carro, quer ter filhos. E eu estou orando. Ela estava melhorando, agora estava orando também. Eu estou orando porque estou pedindo a Deus para que daqui a 3 anos eu tenha um filho e 2 anos depois uma filha. E Deus foi tão generoso com ela, porque 3 anos depois teve um filho, 2 anos depois teve a filha. Divaldo foi visitar, levou uma corbelha de rosas perfumadas e disse para ela com toda sinceridade: se eu não fosse cristão, eu diria que estava com inveja de você, porque você agora está plena de felicidade, tem marido, tem casa, tem carro, tem filho, tem filha, está feliz ou está? E ela olhou para Divaldo e disse: quase, porque quem tem filhos tem dificuldades, tem problemas, e eu só vou ser feliz se o meu filho for gerente do Banco do Brasil e a minha filha da Caixa Econômica Federal. E ele pôde ver que a criatura humana é assim, sempre insatisfeito. Hoje muitos de nós estávamos insatisfeitos antes de vir para cá porque estava chovendo. Mas se estivesse muito calor, nós estaríamos também reclamando. Porque sempre nós estamos colocando longe de nós a nossa felicidade. É por isso que a ideia de Epicuro, ela foi caindo com o tempo, dentro da própria filosofia grega, quando se levanta Diógenes, aquele filósofo pessimista, que um dia, conversando com as pedras, alguém se aproximou e disse: Diógenes, está conversando com a pedra? Estou. E não sabe que a pedra não fala? Eu sei. Então por que conversa com ela? Para aprender a escutar a estupidez humana. Era o filósofo pessimista. E ele disse que a felicidade é não ter nada. Porque quem não tem nada é feliz. Qualquer coisa que ganha fica alegre, fica feliz. Mas será? Será que não ter nada traz felicidade? Quando uma mãe vê o seu filho a cada dia com uma doença cuja medicina ainda não descobriu as curas, definhando a cada dia, será que é feliz? Será que uma mãe que vê o seu filho morrer à fome pode ser feliz? Dessa forma nós vamos compreender que nem Epicuro, nem Diógenes estaria com a razão. Foi Sócrates, o grande filósofo, que vai modificar toda a mentalidade da Grécia, 470 anos antes de Cristo, que vai dizer que a felicidade, ela está dentro de nós. E este pensamento do grande filósofo Sócrates
perpassando as mentes de tantas criaturas, levou bem mais tarde, no século XIX, Thomas Jefferson dizer que a tranquilidade e a ocupação é que nos traz felicidade. A ideia desse pensador tem uma profunda semelhança com Allan Kardec, o preclaro codificador da doutrina espírita, que muitos dizem que era maçom, mas não era. Quando ele desencarnou, morreu no ano de 1869 e adentraram o seu quarto, encontraram um avental maçônico, que talvez tenha sido lhe dado de presente por um amigo, porque nenhum dos seus biógrafos trouxe essa certeza de que ele havia abraçado a maçonaria, mas tinha muitos amigos maçons. Talvez tenha tido ali bebido das fontes, para que pudesse também estabelecer mais tarde as suas diretrizes. E em O Livro dos Espíritos, quando ele fala acerca da felicidade, orientado pelo Espírito de verdade, vai nos dizer que para nós encontrarmos a felicidade verdadeira, é preciso que nós termos a consciência tranquila, termos a posse do necessário e termos a fé no futuro. Quando nós temos estes três pilares dentro da nossa alma esculpidos, acreditando na vida depois da morte, tendo a nossa consciência de que estamos fazendo o que é certo, segundo as nossas possibilidades, e quando nós despertamos para as verdades da vida, com a posse daquilo que nos é necessário, não na busca do supérfluo, nós seremos muito mais felizes. Sonhos ideais, todos nós podemos e devemos ter, porque são eles que nos levam para a frente. Mas nós não podemos depositar única e exclusivamente a nossa felicidade nas coisas externas, porque todas elas passam e somente o nosso caráter, ele permanece. Outra frase que é retirada do livro, também de um pensador maçônico, e para nós foi uma grande surpresa quando nós descobrimos, segundo os historiadores, de que ele havia abraçado também a proposta maçônica, Carl Gustav Jung, o grande psicanalista alemão, ele, suíço, ele chegou a afirmar em uma de suas frases: quem olha para fora, sonha. Quem olha para dentro, desperta. Quando nós ficamos muito preocupados com o exterior, nós nos esquecemos de nós mesmos. Mas quando nós olhamos para dentro de nós, nós despertamos os nossos valores. Nós somos criaturas que vivemos num mundo influenciados pelo meio em que nós estamos inseridos, pela nossa família, pela mídia televisiva. Haja vista o marketing, quando mostra uma propaganda, trabalha a nossa mente, para que quando nós possamos ver o produto utilizado por aquele artista que nós idolatramos, possamos então depois comprá-lo também, porque fulano de tal também usa. Quando nós vemos a propaganda, aquele alimento que nos faz salivar, e quando nós estamos no supermercado passando nas gôndolas e o vemos, a nossa mente retrata a propaganda e nós levamos para casa o produto. Somos influenciados a todos os instantes por aqueles que estão ao nosso entorno. Talvez muitos dos senhores hoje, quando saíram de casa e chegaram na sala prontos para vir ao encontro, alguém olhou e disse: mas vai com essa roupa? E vamos correndo tirar, porque nós nos vestimos para os outros verem e não para nos sentirmos bem com a roupa que nós estamos vestindo. É necessário, portanto, que na nossa vida nós desenvolvamos a nossa força de vontade, a nossa determinação. Claro que escutando aqueles que estão ao nosso entorno e retirando da fala aquilo que nos traz o engrandecimento moral. Narra uma história que um casal, eles já estavam juntos há mais de 30 anos, viviam uma vida tranquila. E na época da juventude, a esposa daquele senhor era um pouco espalhafatosa,
os cabelos sempre muito bem penteados, também a maquiagem muito carregada. Mas com o passar do tempo, à medida que foi envelhecendo, ele passou a ter vergonha dela, porque muitas vezes ela parecia de forma a chamar a atenção de todos. E um dia, eles eram católicos, eles estavam se preparando para ir a uma procissão de Nossa Senhora. E quando ela chegou na sala, ele olhou para ela e disse: mas vai com essa roupa, com esse cabelo, com essa maquiagem? E ela, que era muito determinada, ela disse: eu irei. Eu irei, e se quiser ir, vá, se não quiser, que fique. E ele ficou. Ele também era determinado. Ficou em casa e ela foi para a procissão. Quando ela retornou, ao final da procissão, estava tão feliz. Ela cantava lá os hinos que haviam cantado durante toda aquela procissão. E ele, então, perguntou, porque os homens não são curiosos, são apenas interessados. Ele olhou para ela e perguntou: mas meu bem, por que está tão feliz? Com toda a procissão mais alegre do que foi? E ela, então, exultante, disse para ele: para seu governo, todos que estavam na procissão me confundiram com Nossa Senhora. Ele olhou para ela e disse: é mesmo? Mas como você sabe disso? Porque eles passavam perto de mim e diziam: Nossa Senhora, Nossa Senhora, Nossa Senhora. Mas era a maneira que ela via a vida. Ela estava sentindo bem, não importava o que os outros diziam, o que os outros pensavam a seu respeito. Era alguém que estava determinado nas suas convicções. No nosso dia a dia, é necessário nós sorrirmos, termos alegria de viver. Porque às vezes nós somos tão carrancudos que as pessoas se afastam de nós, têm medo de aproximar-se de nós. Costumamos dizer que há dois tipos de pessoas dentro da sociedade. Aquelas que são chamadas ajunta bolinho e desmancha bolinho. O ajunta bolinho é aquele que quando chega é agradável, todos querem ficar perto, querem dialogar, querem conversar. O desmancha bolinho é aquele quando as pessoas estão juntas, está chegando, então dizemos: vamos sair, fulano de tal chegou. E vamos então nos afastando. Porque muitas vezes nós despertamos um mau humor dentro de nós, em que tudo está ruim, sempre reclamando, sempre tem uma ponderação negativa, fazendo com que as pessoas se afastem de nós. Charles Chaplin, o grande humorista, ele um dia chegou a afirmar que um dia sem rir é um dia desperdiçado. E é verdade. Porque quando nós sorrimos, já está comprovado pela ciência, nós criamos no nosso organismo bem-estar, porque é a primeira manifestação da alegria. Não é o esgar, a gargalhada, mas é quando nós esboçamos na nossa face o movimento dos músculos, a risoterapia, que na década de 60 começou a ser estudada pelos pesquisadores. A Universidade de Boston pôde levar para duas salas diferentes diversos pacientes com várias enfermidades, demonstrando várias películas cinematográficas. Uma sala eram filmes de horror, eram filmes de sexo explícito, de dramas, e na outra era de humor. Eram filmes religiosos, filmes românticos. E quando eles saíram e a saliva foi medida, aqueles que assistiram os segundos filmes, que eram os românticos, que eram os de humor, eles desenvolveram uma defesa imunitória em relação àqueles outros, que ficaram tensos com aquilo que assistiram. Daí é necessário nós sempre buscarmos o sorriso para que nós possamos viver mais felizes. Conta uma história que certo dia o homem foi ao médico e quando ele chegou, o médico o examinou, deu o diagnóstico, passou o receituário para que ele pudesse comprar o medicamento. E ele se foi. Quando ele retornou, dias depois, estava na mesma condição. E o médico achou muito estranho, porque o remédio não havia feito efeito algum. Ele disse: mas não comprou o remédio? E o paciente disse: comprei, doutor. Mas não tomou? E o paciente disse: não, porque estava escrito manter sempre fechado. Ele não abriu o remédio para tomar.
Porque muitas vezes nós tomamos ao pé da letra o que está escrito. Nós não sabemos desvendar os mistérios que estão debaixo dos ensinamentos. E é por isso que muitas filosofias, ciências e religiões se levantaram para poder explicar os ensinamentos de Jesus, que são bordados de simbologias, de metáforas, para que nós possamos então buscar a compreensão e a vivência no nosso dia a dia. Mas para nós finalizarmos o encontro dessa noite, relembrando estes grandes pensadores maçons, nós gostaríamos de nos recordar de mais um deles, Albert Schweitzer. Esse homem extraordinário que legou para a humanidade grandes exemplos. E ele pôde um dia afirmar que dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única. Dar o exemplo não é a melhor maneira de ensinar, é a única maneira. Quando nós buscamos dar a exemplificação daquilo que nós desejamos ensinar, nós arrastamos multidões. Como já dizia Madre Teresa de Calcutá, porque os exemplos, eles arrastam, as palavras simplesmente comovem. Albert Schweitzer, ele nasceu na Alsácia, na época em que o domínio alemão estava sobre aquelas terras. E ele era protestante. Desde a sua infância e adolescência, ele havia abraçado o Evangelho de Jesus na visão do protestantismo. E tornou-se também um pastor, um exímio tocador de bar. Ele sabia as peças de cor, encantava os auditórios em que se apresentava, também na igreja. Quando no ano de 1905, já com 30 anos de idade, depois do culto, ele foi à casa de amigos e sobre uma mesa de pedra, ele pôde ver uma revista, começou a folheá-la e ali dentro encontrou uma reportagem que falava sobre a África, sobre os irmãos necessitados daquele continente tão distante, cuja ONG estava realizando trabalho com médicos para salvar vidas. E aquele jovem altruísta maçom, ele resolve fazer então medicina para poder ajudar os irmãos da África. E depois de anos de estudo, formando-se, ele vai para Lambaréné, no Gabão, na África Equatorial. E quando chega naquela região, ele vê a miséria da África, que era muito mais do que a revista demonstrava, e pôde atender os seus pacientes dentro de um galinheiro para lhe trazer não apenas a cura do corpo, mas também a cura da alma. Porque nas suas consultas ele sempre falava do Evangelho para transformar os corações. Este homem que foi laureado com o Prêmio Nobel da Paz no ano de 1952, pôde demonstrar o quanto é importante nós vivenciarmos dentro da sociedade a solidariedade. Podemos estender a mão a todos aqueles que estão em piores condições do que as nossas, para que assim criemos um novo mundo. Este mundo que nós acreditamos que está marcado de dores e de sofrimentos, mas não conseguimos enxergar instituições como esta, que hoje nós nos encontramos, que tem buscado auxiliar a tantas criaturas no anonimato que estão em sofrimento. Porque o maior compromisso daquele que é cristão é de dar uma mão sem que a outra veja. E o exemplo, ele vai fazendo com que outros também se levantem, para que possamos criar essa nova era que tanto ansiamos, a nova era do Espírito imortal, onde a felicidade rebrilhará dentro do nosso coração, não de forma externa, mas de forma interna, a nos levar à plenitude. Nas palavras finais deste encontro, nós gostaríamos de agradecer ao Getúlio pelo convite de aqui estarmos, a atenção de todos os senhores que puderam nos acompanhar nas nossas reflexões, desejando a todos uma boa noite e que Deus nos guarde em sua paz. Muito obrigado.
muito de agradecer o convite de todos vocês. Obrigado. Eu passo a palavra ao nosso irmão orador para agradecer a Deus. Venerável mestre, irmão primeiro vigilante, irmão segundo vigilante, autoridades maçônicas, demais irmãos, convidados, boa noite. Depois dessa palavra, dessa palestra, nosso irmão Wellington, pouco sobra o orador falar. Ele já fez uma explanação completa sobre o que é a maçonaria, ele falou sobre a espiritualidade. Então, cabe aqui ao orador, basicamente, agradecer por nos ter brindado com essa belíssima palestra, agradecer a presença de todos os nossos irmãos, de todos os convidados, senhoras e senhores, e agradecer também ao grande arquiteto do universo por nos ter dado essa oportunidade de estarmos aqui hoje reunidos, aperfeiçoando o nosso conhecimento e sendo também apacentado pelas belíssimas canções que o nosso coral proporcionou para a gente. Eu gostaria também aqui de agradecer ao coral e parabenizar a pessoa lá do nosso regente, nossa festa. E, no mais, eu gostaria de desejar a todos uma boa noite. Muito obrigado. Meus irmãos, eu gostaria de convidar o nosso porta-bandeira, o nosso irmão Maurício, por sempre fazer a saudação ao pavilhão nacional. Em pé, meus irmãos, convidados. Bandeira do Brasil, que acabas de assistir aos nossos trabalhos, inspira-nos sempre com a tua divisa ordem e progresso, fonte asseguradora da fraternidade e da evolução, ideais supremos da humanidade na marcha infinita através dos séculos. E recebe dos obreiros aqui presentes e reunidos o compromisso de fidelidade maçônica no serviço dos supremos interesses do grande país, de que é símbolo augusto, pleno de generosidade e de nobreza. Símbolo augusto
Bom, meus irmãos, convidados, Coral Sheila, meu querido Wellington Santos, em nome da loja Deus Humanidade e Luz, embora na honra e agradecimento, o nosso querido irmão orador, eu quero também agradecer de todo o coração a presença de todos vocês. Da loja Deus Humanidade e Luz, gostaria de oferecer um modesto coquetel para Deus brindar esses momentos maravilhosos que o grande arquiteto do universo, que é Deus, nos agraciou. Mais uma vez, meu muito obrigado. Irmão, nessa cerimônia, por favor, conduzir a saída do coral Sheila, e para fazer um fechamento na saída do coral, com muito carinho, eu quero oferecer e agradecer a nossa irmã Denis por essa oportunidade. Muito obrigado. Irmão mestre de cerimônias, por gentileza, conduzir o nosso irmão orador para o fechamento do livro da lei.
você crente no jeito de Jesus.